Senhor presidente Jorge Pisciani, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, é um momento sempre delicado você discutir pontos, emitir opiniões, quando você tem sentimentos fragmentados e uma disputa não ideológica, mas uma disputa representativa muito forte. Eu quero começar discutindo a lei que trata da questão das pequenas despesas. Quando aqui eu vi várias pessoas atacando, mas, deputado André, nós temos que rememorar como era o estado do Rio de Janeiro, em que anos e anos, uma pensionista do IPERJ esperava na fila, já morrendo, para receber aquilo que lhe era de direito. Foi no governo Cabral que essa situação mudou, em que todas as pensões do IPERJ, o deputado Luiz Paulo sabe que eu estou falando a verdade, todas as pensões do IPERJ foram zeradas. O Rio também serviu de case para o Brasil na questão do pagamento dos precatórios. Numa lei aprovada nesta casa, nós conseguimos zerar o precatório, tendo em vista que a emenda constitucional número 62, que permitia o pagamento parcelado, foi pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal considerada inconstitucional. No Rio de Janeiro, através de uma lei aprovada que zerou em 100% os seus precatórios, tem sido hoje motivo de estudos para modular a decisão aprovada no Supremo Tribunal Federal. Por isso que quando meu querido amigo Dauari falou que o governo não podia fazer, essa questão da diminuição, pode sim. Tem elementos, em primeiro previsto na emenda número 30, que modifica o artigo 100 no seu parágrafo 4º da Constituição Federal e diz que a lei poderá estabelecer o limite para pagamentos. Continua em vigor porque a emenda 62, que criou o artigo 97 da ATCD, dos atos das disposições constitucionais, a DCT, atos das disposições constitucionais transitórias, foi considerada inconstitucional. Mas mesmo assim eu acredito que o artigo 4º dessa emenda 62 possibilitava, apesar de estabelecer um prazo de 180 dias para que o Estado pudesse editar leis. Então, hoje nós não temos estoques de precatórios no Estado do Rio de Janeiro. Uma iniciativa na época do governo do Estado, presidido pelo deputado Jorge Pisciani, e que me teve como relator. Então, eu acho que esse é um momento extremamente delicado, mas nós já tivemos outros momentos delicados no Estado do Rio de Janeiro. Lembro-me que, presidindo esta casa, nos deparamos com uma greve de policiais, que era uma greve deflagrada em todo o Brasil. A Assembleia da Bahia foi invadida. Dezenas de pessoas foram assassinadas, jogadas ao relento para provar a falência da segurança pública. E nós, através de acordos, através de conversas, através de buscar o consenso no contraditório, como diz o deputado Jorge Pisciani, a política é a única atividade que permite no contraditório buscar o consenso, encontrar soluções. Nós aprovamos por 68 votos a 1 a mensagem do governo do Estado
com os avanços que conseguimos com a intermediação do parlamento, para que a greve não prosperasse e que nós voltássemos a ter a paz. Hoje é fácil, quando o governo está fraco, e o governo está fraco, não vou discordar das palavras da Cidinha, o governo precisa encontrar o seu rumo, e esquecer dos avanços que nós tivemos no Rio de Janeiro. O André Correia, que foi o primeiro a iniciar essa fase, não disse ou não ouvi que nós demos 70% de aumento acima da inflação. E também é importante chamar a responsabilidade dessa casa, porque eu presidia ou liderava como líder de governo. Nunca teve uma mensagem que viesse para esta casa que ela aprovasse com o percentual que fosse proposto pelo Poder Executivo. Sempre emendou e sempre aumentou. Dizer que ninguém é responsável, todos nós somos. Quando nós estipulamos e pegamos nas carreiras jurídicas e equiparamos todas as carreiras jurídicas pela analogia dos desembargadores, com a emenda constitucional número 58, claro que nós aumentamos. Quando nós criamos novas remunerações em projetos que veio para casa, claro que nós aumentamos. Quando se fala que todo o problema do governo se traduz na questão dos benefícios fiscais ou da isenção fiscal, nós temos que entender o que foi feito. O Rio de Janeiro estava industrialmente falido. Começou no governo Marcelo Alencar, o primeiro a inovar e a buscar indústrias para o nosso estado. Foi na Volkswagen Caminhões. Na época ficou como governador Luiz Paulo Corrêa da Rocha, eu era seu líder. E lá conseguiu trazer para o polo industrial de Resende, revitalizando e fazer surgir uma nova indústria e um novo polo automotivo no nosso estado. Depois foi atrás da Peugeot Citroën, dando benefícios fiscais, sim. Com a Peugeot Citroën foi além dos benefícios, se tornou sócia, porque a Peugeot só se instalava no Rio de Janeiro se tivesse a garantia e a seriedade do governo do estado. Nos tornamos sócios. Veio Garotinho como governador e tentou recuperar o nosso parque naval, dando incentivos e criando incentivos. Temos que entender como isso funciona. Em 2014, de 9 bilhões que nós demos de incentivos fiscais, 3 bilhões foram dados pela lei federal do Repetro, para impulsionar o gás e óleo e a indústria naval, o nosso parque, com tantas plataformas que foram construídas e que hoje representam a falência e a demissão de inúmeros funcionários e um esvaziamento econômico do nosso estado. Trouxemos a Nissan, que não pagava nada. Trouxemos empresas que não ofereciam nada, como a Jaguar Land Rover. Um dos maiores problemas do Rio Grande do Sul foi a perda da Ford para a Bahia. Claro que tem que se discutir benefícios, incentivos. Essa é uma discussão que tem que ser feita, mas não é vilão. Acho que o Estado tem um esvaziamento. Aqui é fácil fazer discurso. As pessoas fazem um discurso agora pelo que está acabando, mas criticaram quando estava iniciando. O aluguel social foi criado pelo nosso governo. O bilhete único foi criado pelo nosso governo. Pesquisem. Leiam o diário oficial da época da votação. É tão fácil. Hoje é fácil criticar. Eu tenho responsabilidade com esse governo e pago o preço.
Afinal de contas, eu subi no palanque e falei desse governo. E esse governo mudou muito o Rio. Vivemos um momento difícil. Acho que temos que ter transparência, coragem e audácia para enfrentar os problemas e encontrar soluções. Como disse a Cidinha, o corte de 30% não resolve nada, é uma sinalização. Mas nós temos outros problemas. A Constituição, no seu artigo 115, a Constituição Federal, na linha N, ela fala que a competência do Supremo Tribunal Federal decidir sobre questões que interessem a metade ou mais da magistratura de um Estado. Aqui, nós temos arrestos para pagar a magistrados, o que viola o artigo 115, a linha N da Constituição Federal. Essas coisas têm que ser enfrentadas. E eu não defendi, não preciso fazer elogio de corpo presente. O que aconteceu hoje aqui, aconteceu no passado. Claro que a casa é uma casa aberta, mas existe também responsabilidade. Uma pessoa não pode se alcoolizar e ir discutir com o deputado metendo a mão numa arma. Para concluir, nobre deputado. Vou concluir. Como aconteceu na terça-feira passada comigo, que não usei porque não fui agredido de nenhuma forma. Então, deputado, a gente tem que primeiro entender o que aconteceu. A lei de decreto, a lei é a 4.321 de 2004, lei aprovada nesta casa, que permitiu na época a governadora Rosinha legislar por decreto diante de uma corrida e de uma disputa acirrada pela atração de negócios e investimentos. Acho que temos que discutir sim, acho que o governo tem que ser mais transparente, acho que todos nós temos grandes responsabilidades, que é só levantar, cada um de nós tem um quinhão daquilo que foi concedido em todos os sentidos. Essa casa também, não os 60% que é um equívoco do governador. Se o governador dissesse que 60% dos incentivos dados foram referendados por esta casa, é verdade, por esta casa aprovou, mas aprovou discutindo, aprovou aperfeiçoando, aprovou criando um mecanismo que impulsionasse o desenvolvimento social e garantisse o emprego das pessoas. É para isso que nós temos que continuar lutando.